Olá, meus amados e amadas do signo de Escorpião. Essa é uma leitura mensal para o mês de dezembro, para o signo de Escorpião, para quem tem Sol, Lua ou Ascendente no signo de Escorpião. Vamos agora à nossa oração de abertura. Gratidão, anjos celestiais, por nos envolver com a sua luz. Gratidão, anjos, por suas presenças comigo e com todos que comungam dessa energia. Gratidão, Miguel, por estar conosco e nos acompanhando durante essa leitura e fazendo com que ela seja esclarecedora para todos os envolvidos e que nos traga respostas e resultados. Rafael, por favor, que minha fala seja terapêutica e que o que as cartas mostrarem ajude as pessoas a curar o que precisam em suas vidas. Assim, peço a presença de vocês, queridos, amados e benevolentes anjos celestiais do Divino Criador. Assim é. Vamos lá, então. Leitura para o mês de dezembro, para o signo de Escorpião, meus fofuchos e minhas fofuchas. Lembrando que é uma leitura geral coletiva, podendo não ressoar com todos, tá? Então eu peço que adapte ao seu momento e pegue para você aquilo que ressoar em seu coração, tá bom? Vamos lá então, o arcano maior para o mês de dezembro, para signo de Escorpião. Vamos lá, tarô, conecte-se com a energia de Escorpião. Abrindo o mês de vocês aqui, abrindo essa leitura com o Eremita. Gratidão, tarô. Vamos agora baralhando aqui. Tarô, conecte-se com a energia de Escorpião. Para quem tem Sol, Lua ou Ascendente no signo de Escorpião. Vamos lá, tarô. Uma carta. 7 de copas. Ok, mais uma. Mais uma. Rainha de paus. O que mais, tarô? Signo de Escorpião. O que mais, tarô? 5 de paus. O que mais, tarô? Signo de Escorpião. Qual a energia? Valete de paus. O que mais, tarô? Pulou aqui as de copas. Mais uma, tarô. E 6 de ouros. Ok, gratidão, tarô. Gratidão, tarô. Vamos lá, então. Abrindo o mês de vocês com a carta do Eremita. Arcano maior, arcano 9. O Eremita vem nos trazendo aqui um momento para você se recolher para avaliar a sua jornada até este momento, tá ok? Aqui é um momento de reflexão e introspecção. O Eremita, ele representa a busca pela sabedoria e a maturidade. Aqui também está a descoberta de sua verdade interior, sabedoria, autoconhecimento, prudência, cautela e paciência, tá? Essa é a energia do mês para vocês. Vamos ver aqui. 7 de copas. O 7 de copas, pessoal, vem trazendo aqui relacionado, né, a sonhos, ilusões, possibilidades, tá? Com a rainha de paus, o que nós temos aqui? A rainha de paus, ela é uma energia feminina, né? Ela é o poder pelo magnetismo, a sedução, a beleza, uma ação direcionada, ela é muito assertiva e ela também tem uma forte conexão com o divino, tá? Então eu vejo aqui que vocês, neste mês de dezembro aqui, com inúmeras possibilidades, tá? Aparecendo para vocês aqui, e essas possibilidades trazendo essa conexão com o divino, tá? Ajuda divina, trazendo para vocês inúmeras possibilidades, tá? Então, é um mês que abre
com várias possibilidades, com escolhas, tá? Vocês também tendo que escolher aí. Aqui a gente vai evoluindo a leitura para ver, né, qual área que está se encaixando aqui, porque essas possibilidades e quais são, né? Quais seriam? Se seriam a título de amor, sentimento, se seriam a título de bens materiais, dinheiro, carreira. Vamos analisando essa tiragem para vocês. Nós temos aqui, gente, o 5 de paus. O 5 de paus vem nos trazendo aqui a respeito de algum conflito, algum desentendimento que pode ter havido aí na vida de vocês, tá? Alguma energia sem foco, né? Pessoas com pensamentos diferentes e conflitos gerados por conta disso, tá? Então, nós vemos aqui também com o valete de paus, esse valete trazendo aqui para vocês uma energia para agir, tá? Ele é um mensageiro, né? Então, eu vejo aqui essa conexão com a rainha de paus, essa carta 5 de paus e valete de paus. O que que acontece? Vocês estão certos da verdade de vocês em algum momento, né? Em alguma situação da sua vida, você está certo, você está lutando pelo que você quer, você está direcionando a sua atenção, tá? Só que não está sendo muito bem compreendido pelas pessoas. Eu vejo aqui que algumas pessoas, né, por falta de maturidade, talvez, estejam aí debatendo com vocês, estejam aí indo contra algum pensamento que vocês tenham, indo contra alguma atitude que vocês estão tomando, isso gerando um certo desentendimento, tá? Isso é o que a gente está vendo aqui. Mas tenham em mente que vocês têm uma proteção divina aqui, tá? Então, seja qual for a sua verdade, você deve expressá-la, você deve se comunicar, tá? Apontar para as pessoas, né, que estão aí com ideias contrárias às suas, apontar os caminhos, mostrar as possibilidades, tá bom? Vocês têm muita maturidade para isso, Escorpião. Então, sigam, né, com a ajuda do divino, sigam em suas orações, sigam buscando os seus ideais, acreditando na sua verdade, tá? De repente aqui não é o momento para você ficar aí entrando em conflitos, em confusões, porque a gente tem o eremita aqui, e o eremita pede um recolhimento, uma reflexão, tá? E ele é uma pessoa madura, né, representando vocês aqui, a abertura do mês de vocês, né? Então, vocês com muita maturidade para resolver as situações, tá? Não se envolvam nos conflitos das outras pessoas. Veja aqui que tem mais de 3, 4 pessoas assim entrando em conflito com vocês, debatendo e querendo tirar a sua paz, né? Então o momento pede que você se recolha, tá? Fica no seu canto, faça a sua reflexão, se afasta da multidão, tá? Não entra desses conflitos, não entra na ideia dos outros. Sejam cientes de que vocês têm a sua verdade, tá? Mas não é o momento de tentar fazer com que as outras pessoas entendam, porque elas não estão querendo entender, elas estão imaturas para isso, tá? Isso aqui podemos estar falando em setor de trabalho, né? Alguma discussão, de repente até um projeto, né? Alguém tem uma ideia, vocês têm outra, vocês querem mostrar as ideias que vocês têm, né, para as pessoas. E as pessoas ali querendo mostrar as delas, aquela, né, confusão, né? Então aqui o momento pede o quê? Fique em silêncio, tenta se recolher, não se envolve nessas confusões, deixa a coisa se resolver por si só, tá ok? Vocês têm um mês maravilhoso aqui, abrindo com inúmeras possibilidades, tá? Vamos ver aqui a que se refere. Nós temos aqui para vocês também o As de Copas. Olha que maravilha, gente. O As de Copas, ele vem trazendo aqui para vocês uma energia de Câncer, Escorpião, Peixes, tá? Que representa o elemento água aqui. E aqui são situações que têm a ver com as emoções e com os sentimentos, tá? O As de Copas, ele traz um encantamento, pode ser algum amor que esteja nascendo, alguém trazendo uma oferta de amor para vocês.
De repente alguém querendo reconciliação com vocês, tá? Então, no setor amoroso, a gente vê isso, né? Se houve algum desentendimento, né, de ideias, de posicionamentos ali, essa pessoa está querendo se reconciliar com você, tá? Por isso foi muito válido esse seu momento aqui, essa sua maturidade para silenciar, tá? Que a palavra vale prata, mas o silêncio vale ouro, né, gente? Então vocês, com o silêncio de vocês, sem querer, as pessoas entenderam que vocês estavam corretos no seu ponto de vista, que vocês estavam corretos naquilo que vocês estavam mostrando para as pessoas, tá? Naquilo que vocês estavam apontando para as pessoas, o caminho que vocês estavam falando, né, para as pessoas, ou as direcionando, ou você se direcionando, então vocês mostraram a sua verdade, tá? E aqui vem essa oferta para vocês, pessoa amorosamente entendendo, né, que vocês estão com a razão, né, querendo aqui trazer para vocês, né, de repente até desculpas, né, uma oferta de amor, né, querendo uma reconciliação. Então, nesse sentido, a energia caminhando para isso, tá? E com relação a trabalho também, né, a gente percebe aqui que em havendo, né, esse desentendimento aí de ideias, né, de energias, muita gente falando alto e querendo impor as suas vontades, né, e mostrando, né, uma certa imaturidade, né, só que vocês, com a energia da Rainha de Paus, vocês conseguiram equilibrar essa situação, eu vejo aqui vocês conseguindo, tá, mostrando para as pessoas de forma mais assertiva as suas vontades, os seus desejos, né, o posicionamento que vocês têm com relação a algum assunto, tá, que pode ser amoroso, pode ser também na área de trabalho, e isso chegando aqui, as pessoas entendendo o seu lado, tá, olhando para você, olhando para suas ideias, para suas opiniões de uma forma mais amorosa, tá? Aqui a gente vê um encantamento, né? Então as pessoas divergiram em alguns aspectos, mas no fim, né, perceberam que estavam sendo meio imaturos, né, na forma de agir, na forma de pensar. Isso em sentimentos ou em trabalho também podemos estar falando a respeito, tá? Mas eu vejo forte também na área de sentimentos e emoções. Então, as pessoas aqui querendo fazer uma oferta de amor para você, tá? Eu vejo aqui as pessoas percebendo que agiram mal com você, perceberam que ter você na vida delas, né, é muito importante. Então, querendo voltar, querendo fazer parte da sua história novamente, tá? E sabendo aqui que agiu com imaturidade, tem essa energia também, tá? A pessoa entendendo isso e voltando atrás e querendo conversar com você, trazendo esse nicho aí, né, de comunicação, ofertando novamente, né, uma reconciliação, o início de um relacionamento, né? Para quem não tem um relacionamento, eu vejo aqui que está surgindo alguma coisa nesse sentido para vocês. Vem aí alguém, né, com uma oferta de amor para vocês, abrindo o coração, tá? Olha que maravilha, né? Os 6 de ouros, o que nós vemos aqui? 6 de ouros vem trazendo para a gente o entendimento de um equilíbrio, tá? Aqui nós podemos estar falando do equilíbrio entre dar e o receber, tá? Então, aqui vocês com maturidade suficiente para equilibrar as situações, para saber a dose certa entre dar e em receber. Vocês se posicionando ali de uma forma que vocês mostrem a sua verdade, que vocês mostrem para as pessoas a maturidade que você tem, tá? Com relação aos assuntos que estão aí no momento te afligindo, né? E você equilibrando essa situação, tá? E mais uma vez a gente reforça aqui, né? Por isso as pessoas percebendo o seu valor, percebendo a sua verdade, percebendo o quanto você é maduro para resolver conflitos, para resolver situações, tá ok?
Vamos agora aqui, com o tarô Zen de Osho, vamos dar uma clarificada nessa leitura. Tarô Zen de Osho para os escorpianos. Que mais aqui? Leitura forte para vocês, hein? Escorpião. Vamos lá ver aqui o que o tarô Zen de Osho vem trazendo de complemento a essa leitura. Depois nós vamos também fazer uma leitura com o tarô dos anjos, tá? Clarificando essa leitura para vocês. Vamos ver o que traz o tarô dos anjos também para o mês de dezembro para vocês, tá? Tarô Zen de Osho, conecte com a energia dos nativos de Escorpião. Condicionamento. O que mais? O que mais, tarô? O rebelde. O que mais, tarô? Participação. O que mais? A luta. Nova visão. A luta. Mais uma, tarô. Signo de Escorpião. O que mais? Harmonia. Gratidão, tarô. Bom, pessoal, aqui, o que nós vemos aqui? Eu percebo aqui que vocês estavam se sentindo amarrados a alguma situação, tá? Estavam sentindo um certo condicionamento, estavam presos a alguma situação. Vocês querendo, mais uma vez, né? Mostrando a sua vontade, mostrando a sua verdade, né? Se destacando dos demais. Olha aqui o complemento, né? Ali em matéria de trabalho, né? A gente vê aqui vocês se destacando, tá? Só que de alguma forma vocês se sentindo presos, amarrados. Por isso vem ali a rainha de paus, né? Com todo o seu direcionamento, com toda a sua energia, né? Mostrando para vocês, né? Que vocês podem sair dessa situação, tá? Vocês podem se desamarrar aqui. E aqui também, o que mais a gente pode estar falando? Condicionamento, vocês percebam aqui, né? Esse leão, ele está no meio dessas ovelhinhas, né? Mas ele não é uma ovelha, só que ele está no meio delas, né? Agindo como se fosse, tá? Então, o que a gente entende daqui? A gente entende aqui que é hora, gente, de dar uma olhada no seu íntimo, tá? Veja que você é diferente das outras pessoas. Aqui é o momento para vocês tomarem uma iniciativa de libertar-se do que quer que lhe tenha sido imposto como condicionamento pelos outros, tá? Com o objetivo do quê? De fazer você acreditar em qualquer coisa a seu respeito. Então, as pessoas querendo que você fosse como elas, que você pensasse como elas, mas você tem o seu pensamento próprio, você tem as suas vontades, os seus desejos, e você tem que mostrar isso, tem que se posicionar, tá? Tem que mostrar para as pessoas que você não é elas, você não faz parte do que elas pensam, do que elas acham, dos julgamentos que elas têm a respeito de vocês. Aqui vocês se sobressaindo, tá? E aqui, o que a gente pede mais, né? É um momento, gente, para você, sabe, faça alguma coisa que você nunca fez. Tente fazer alguma coisa que você nunca fez. De repente, esse mês a energia é para isso, tá? É para você, se você não é uma pessoa que dança, que sai, faça coisas diferentes. Para quê? Para você se libertar da manada, para você chegar de novo na sua essência. Corra, dance, sabe? Mexa-se. Se quer aprender um idioma diferente, fazer um curso, né? Vai lá, faz o curso, sabe? Tira essas amarras que colocaram em vocês. Isso não foi vocês que colocaram, né? Colocaram essas amarras em vocês, prenderam vocês numa situação, mas aqui o momento pede que vocês se soltem, que vocês se libertem, que vocês mostrem que vocês não são parte da manada, que vocês são um ser único, especial, do jeitinho que vocês são. E quem gostar de você tem que gostar de vocês do jeito que vocês são, tá? Faça isso, gente.
Faça tudo o que for necessário para acordar o leão adormecido que existe dentro de vocês. Olha que linda, né? Aqui, então, o que que a gente vê? O rebelde. O rebelde, o que que vem trazendo, gente? Aqui, energia do imperador, né? Percebo que também ele tem algumas amarras aqui nos pés. Não sei se está dando para vocês enxergarem aqui, né? O rebelde é alguém que se liberta. Então, a partir do momento que você toma um posicionamento, você percebe que você tem que fazer as coisas por você, que você tem que não tem que fazer só porque o outro faz, sabe? Ter que seguir o pensamento dos outros. Não é o momento para isso. Aqui a gente vê um momento de vocês se libertarem, de vocês experienciarem as coisas novas da vida. O rebelde está te chamando para isso, né? Ele aqui, ele é um mestre do próprio destino, gente. Aqui, essa corrente aqui partida dos pés dele denota que ele é uma pessoa que conseguiu romper os condicionamentos. Olha aí, ele rompeu os condicionamentos. Então, isso aqui acontecendo com vocês agora em dezembro, tá? Vocês conseguem se libertar de uma situação que oprime vocês, que tira o seu sossego, sabe, pode a sua movimentação, pode as suas vontades, tá? Alguém que fica podando, fica tirando de vocês, vocês conseguindo se libertar de tudo isso. Aqui o imperador vem dizendo isso, ele é uma figura de muito poder e autoridade, né? E ele é alguém, gente, que é senhor do próprio destino. Ele tem a luz própria, ele tem a luz da própria verdade dele, né? É vocês aqui, tá? É difícil chegar nesse patamar aqui, né, do rebelde, né? Mas é necessário para vocês, é necessário para que vocês saiam do lugar comum, para que vocês mostrem quem vocês são, a força que vocês têm, a coragem que vocês têm. O rebelde vem dizendo que agora, neste mês, vocês aí com uma visão de longo alcance, vocês com o poder na mão de vocês para manifestar isso, tá? Ele aqui, o que a gente pode estar falando a mais aqui, né? Que ele está conseguindo, né? No caso, vocês aqui estão aflorando das raízes obscuras do seu passado, tá? Aqui vocês estão criando asas para voar para o céu. Aqui é a sua própria maneira de ser. Você é um rebelde, tá? Não porque você esteja lutando contra alguém ou contra qualquer coisa, mas porque você aqui descobre a sua própria natureza verdadeira. E aqui você está determinado a viver de acordo com ela. Vocês percebam aqui, ó, tem uma águia aqui, tá vendo, gente? Essa águia é o animal com o qual você está se afinando espiritualmente. É um mensageiro entre a terra e o céu. Tá vendo aqui que vocês têm também a rainha de paus aqui com essa energia de forte conexão divina, espiritualidade, eliminando esses conflitos, eliminando esses desentendimentos, falando para você mostrar a sua verdade, para você ser a sua essência, tá? Não deixe que ninguém apague a sua luz, não deixe que ninguém te deixe de lado. Você merece mais, você nasceu para mais, você nasceu para brilhar, Escorpião. Percebam isso, tá? E agora, em dezembro, vocês conseguem sair desse condicionamento e se libertam, tá? Aqui, o que a gente vê também, que o rebelde, ele desafia vocês a serem suficientemente corajosos para assumir responsabilidades por quem vocês são e para viver a verdade de vocês. Olha que espetáculo, gente, que leitura forte. E aqui nós temos a participação. A participação é vocês saindo, vocês se divertindo. Aqui a gente vê representada a esfera da ação, tá? Do movimento, da energia vital e de muita criatividade. A participação é elemento fogo, é uma energia forte, potente, uma energia masculina, pela força que ela tem, tá? Agora, gente, presta atenção. Presta atenção no que eu vou te falar agora. Eis aqui uma oportunidade que está sendo dada a você
para participar junto com outras pessoas, dando a sua contribuição para criar algo maior e mais belo do que o que cada um de vocês seria capaz de fazer isoladamente. Aqui a sua participação não apenas vai nutrir você, mas também trará uma contribuição preciosa para o todo. Então percebam que a sua maturidade, né, que a gente abriu aqui com o eremita, essa sua maturidade mostrando para você o posicionamento que você tem que tomar com relação às coisas que acontecem na sua vida, tá? Ali você tirou um momento de reflexão, você se centrou no seu eu interior e descobriu aqui que a sua participação é muito importante. As pessoas, elas percebem isso, tá? Ali a gente vê, né, que elas perceberam, né, a imaturidade que tiveram, né, com os desentendimentos, e elas querendo vocês ali participando da vida delas novamente, tá? Mas veja bem, veja as pessoas com quem você compartilha a sua vida, compartilha os seus momentos. Veja se isso é contribuição para vocês e se também é contribuição para outras pessoas. Veja se isso não condiciona você novamente. Você não volta a ser um refém dessa situação, um refém dessa pessoa, tá? Perceba bem essa situação. E aqui uma nova visão. A partir do momento que você entende ali, né, que essa sua participação é uma oportunidade maravilhosa, gente, para você participar com as outras pessoas, né, para você dar a sua contribuição e criar algo muito maior, muito mais belo. Vocês aqui partindo para uma nova visão. Essa nova visão, aqui também podemos estar falando de um momento de recolhimento, tá? E também de que vocês tiveram, de alguma forma, né? Vocês se sacrificaram por pessoas, né? Se sacrificaram em relacionamentos, tá? Querendo que aquilo desse certo, dando o seu maior, o seu melhor, né? Vocês fizeram tudo o que vocês podiam. Vocês fizeram tudo pelas pessoas, vocês abdicaram dos seus desejos, dos seus sonhos, dos seus planos em prol de outras pessoas. Mas o que a gente viu ali, o momento pede, gente, que você se liberte, tá? Seja você um imperador da sua vida, seja você o desbravador dos territórios, tanto os territórios inconscientes quanto os territórios conscientes, tá? Da consciência. Você desbravando o seu mundo e você sabendo com a maturidade que você adquiriu em tudo que você já passou durante este ano, você aqui conseguindo desbravar novos territórios, ter uma visão diferente das coisas, tá? Uma visão sem condicionamentos, uma visão sem opiniões dos outros, uma visão onde você está buscando o que é melhor para você. Tá? E nós vemos aqui também essa figura, prestem atenção, ó, ela está nascendo de novo, ó, estava aqui caidinho, amoado e está emergindo, está nascendo de novo, emergindo de suas raízes presas à terra e criando asas para voar em direção ao ilimitado. O mundo é de vocês, tá? Aqui, o que a gente pode ver mais? Aqui você está tendo uma oportunidade para enxergar a vida em todas as suas dimensões, das suas profundezas às suas alturas, tá? Aqui você vê, né, que você descobre pela experiência, né, que o escuro e o difícil na sua vida, as coisas difíceis, né, foram tão necessárias quanto o claro e o fácil. Porque a partir do sofrimento que você teve, a partir das coisas que te aconteceram, que não foram coisas agradáveis, né, que a gente percebeu pelos conflitos que houveram, a gente vê aqui que vocês passam a ter uma perspectiva muito diferente do mundo. Agora vocês estão deixando todas as cores da vida que penetrarem em vocês. E isso está tornando vocês mais integrados. Isso está fazendo vocês participarem da vida.
isso está fazendo vocês entenderem quem são vocês, tá? Porque durante muito tempo eu percebo aqui que podaram vocês, que não entenderam vocês, tá? Que queriam que vocês fossem iguais a eles. Não sei, né? Alguém deve fazer sentido essa leitura, tá, gente? Isso está vindo agora na intuição para mim aqui, né? E vocês aqui se libertando, tendo uma nova visão, participando de coisas que vocês nem faziam, sabe? Há muito tempo vocês não faziam, vocês deixaram de lado muitas coisas em prol dos outros. Agora é o momento de vocês fazerem por vocês, tá? Sem ficar pensando no outro. Cada um que cuide do que é seu, cada um que cuide da sua vida, e você aqui cuidando maravilhosamente bem da sua vida. Foi uma luta árdua? Foi uma luta árdua. E como foi, gente? Vocês aqui passaram por poucas e boas esse ano. A gente vê aqui que não foi fácil, não. Foram momentos complicados, momentos difíceis, tá? E esses momentos é que fizeram vocês fortes, é que fizeram vocês senhores de si, com coragem para seguir adiante, com coragem para olhar no espelho e ver quem são vocês, quem são vocês. Aqui vocês sabendo de tudo isso, vocês se curando de situações que não te fizeram bem. A luta aqui, gente, a gente vê, é bem mental, bem o pensamento, né? Na capacidade de comunicação e de compreensão. Aqui você pode estar se esquivando ou até se afastando, é isso que eu estou entendendo aqui. Você está se esquivando ou até mesmo se afastando, ou até mesmo afastando as pessoas de você, por medo de se machucar ainda mais. Tá vendo aqui, vocês aqui, ó, quietinho aqui, se esquivando, e é o que vocês têm que fazer mesmo, protejam o seu coração, tá? É um momento para vocês entrarem dentro de vocês, saberem quem vocês são, tá? Protejam o seu coração, não deixa ninguém pisotear no seu coração. Coração, gente, é zona que ninguém pode pisar, não, ninguém pode brincar com os sentimentos das pessoas, tá? E aqui essa luta a gente percebe vocês saindo, né? Ali o pessoal lutando, brigando e vocês se recolhendo, tá? Por quê? Porque vocês não querem nem machucar mais ninguém e nem quer que ninguém mais machuque vocês. Por isso vocês estão se esquivando. E é um momento maravilhoso para isso, tá? Porque não é o momento de agredir o outro e nem de encobrir as feridas que você tem. A figura dessa carta aqui, gente, vou mostrar para vocês aqui. A figura dessa carta aqui, ela mostra-se, apresenta-se completamente coberta por uma armadura, tá vendo aqui? Protegida dentro de uma armadura, né? E o olhar de cólera, tá vendo? Ela tem um olhar de raiva, de cólera, as mãos, os punhos fechados, né? E agora, você veja aqui, ó. Essa figura aqui, ela está aqui com os botões da armadura aqui, ó. Com tanta raiva que tem dentro dela que qualquer fagulha, faísca vai fazer esses botões explodirem na cabeça das pessoas, entendeu? E aqui, o que a gente vê? As duas figuras lutando aqui, ó, no fundo, tá vendo essas figuras aqui, ó, lutando por um castelo, né? E vamos ver uma coisa, gente. Essas imagens estão passando na mente de vocês. Percebam aqui, ó, vocês estão revivendo o que vocês passaram, a mágoa que deixaram no coração de vocês, tá? E não é o momento mais, tá? Aqui eu percebo que tem muita dor, uma dor profunda, um sentimento de dor dentro de vocês. E aqui percebam, gente, que quando nós achamos que estamos espantando os outros para longe, nós poderemos evitar ser machucados ainda mais, tá? É isso que vocês estão achando, mas na verdade acontece exatamente o inverso. Por quê? Porque ao cobrir as suas feridas com essa armadura aqui, ó, vocês estão impedindo que elas sejam curadas, tá? Aqui, ao agredir os outros, vocês impedem, né, a si mesmos de receber o amor e o alimento afetivo de que vocês precisam,
tá? Aqui, gente, é o momento de parar de brigar. Está na hora de parar de brigar. Por quê? Porque existe muito amor à sua disposição. Basta deixá-lo entrar, tá? Comece por perdoar a si mesmo. Por quê? Porque o outro merece? Não, porque você merece. Esse perdão vai fazer bem para você. Vai abrandar os seus sentidos, vai acalmar a sua mente, vai tirar essa raiva do seu coração, essa dor, tá? Então é o momento de perdoar, perdoar para você ficar bem, perdoar para você ficar leve, perdoar para você se libertar dessa pessoa, porque a raiva é a mesma coisa, vocês já devem ter ouvido falar nisso, né? A raiva é a mesma coisa, a raiva, o ódio, é a mesma coisa que você tomar veneno esperando que o outro faleça, entendeu? E acontece exatamente o contrário, né? Se você está com raiva, você está tomando veneno. Então, perdoe, tá? Perdoe para aquela pessoa seguir o caminho dela longe de você. Para que não venha mais com conflitos para perto de você, com desentendimentos, com diz que me diz que, tá? Mas perdoa, fica na sua, para de brigar, fica tranquilo, tá? Relaxa sua mente, se liberta, se liberta. O mês pede para vocês, a palavra-chave aqui é libertação, gente. É libertação de condicionamentos, tá? É libertação de situações que já não fazem mais sentido para vocês. Recebam o novo, recebam esse início que vem para vocês aqui, que eu vejo chegando para vocês um início de coisas que vão deixar o coração de vocês muito contentes, que vão deixar vocês emocionalmente equilibrados, tá? Sem tantas ilusões, sem tantas coisas na cabeça, vão acalmar a sua mente. Isso está chegando e olha o fechamento, gente, a harmonia. Olha como dezembro fecha, a harmonia. Você compreendendo tudo isso, você alcança a harmonia. A harmonia é uma conexão muito forte, gente, que vocês estão tendo aqui. Se não estão tendo, vão ter, pode ter certeza. A conexão do seu coração com a sua mente. A partir do momento que o seu coração está leve, a sua mente também vai ficar leve, entendeu? Então, tira a mágoa, tira ressentimentos do seu coração, perdoe as pessoas. Por quê? Porque cada um está num grau de evolução. Nem todo mundo está nessa maturidade que vocês estão tendo ali. Mostre para as pessoas quem é o maduro da história, quem é o maduro da situação. Mostre, viu? Vocês são isso e muito mais. A harmonia, gente, aqui naipe de copas, né, representa o elemento água, também na esfera das emoções, está muito forte emoções aqui, né? A energia é mais receptiva, é mais feminina. E aqui diz respeito à intuição e à voz do coração. A figura desta carta, vejam aqui, ó, ela espelha a doçura, a delicadeza dessa experiência. Esses golfinhos aqui, ó, que afloram do coração e perfazem o arco em direção ao terceiro olho, refletem o espírito brincalhão e a inteligência que se manifestam quando vocês são capazes de escolher conexão com o coração. Quando vocês são capazes de estabelecer a conexão do coração com a sua mente, a conexão de você com o seu coração, tá? E aí você vai se mover no mundo, aí você vai se permitir ser mais gentil, mais receptivo neste momento, porque uma alegria indescritível, presta atenção, gente, uma alegria indescritível espera por você logo ali virando a esquina. Ninguém mais pode ficar ali falando faça isso, faça aquilo, ou ficar indicando onde essa alegria está, o que você tem que fazer. Ninguém mais pode fazer isso. E quando você encontrar essa alegria, você não vai ter palavras para descrever ela para os outros, mas ela está ali, profundamente dentro do seu coração, madura e pronta para ser descoberta. Que fantástico! Uau! Bom, agora eu preciso, gente, fazer aqui, ó,
uma abertura aqui, uma tiragem com o tarô dos anjos. Olha, tão bonitinhos o tarô dos anjos. Deixar essa leitura mais fantástica. Que gostoso, gente, trazer isso para vocês. Deixa meu coração tão feliz, vocês não têm noção. Ó, vamos agora, tarô dos anjos. Conecte-se com a energia dos escorpiões. A energia do signo de Escorpião. Sol, Lua, Ascendente e Escorpião. Energia para os meus escorpianos, meus fofuchitos, minhas fofuchitas. Tarô dos anjos, mostra pra gente o que mais eles precisam saber, quais as orientações angelicais para os escorpianos e escorpianas, quais as energias para este momento. Gente, deu até calor essa leitura para vocês, que maravilha, que fantástico. Vamos ver. 9 de terra, As de terra, uau, equilíbrio, o eremita, olha o eremita novamente aparecendo para vocês, gente. E o mago, meu Deus do céu, que fantástico. E aqui uma celebração, gente, olha isso, gente. Tirando todas essas amarras, tirando tudo isso que te prende a uma situação chata, desgastante, conflituosa, olha o que chega para vocês. 9 de terra. Desfrute os pequenos fluxos, os pequenos luxos da vida. Aqui, passar algum tempo a sós no sossego, um trabalho independente bem sucedido. Você não precisa de ninguém, vocês têm competência para fazer tudo o que vocês quiserem, para trabalhar como vocês quiserem, da forma que vocês quiserem. Vocês não precisam das opiniões dos outros, vocês sabem muito bem o que devem fazer, a experiência que tem, a competência que tem. Então é o momento, gente, vocês passando um tempo a sós, no sossego, na calma, a vibração começa a aumentar e vem para vocês aí pequenos luxos da vida. 9 de terras trazendo isso. As de terra, fluxo de abundância. Aqui podemos estar falando de um empreendimento comercial promissor, tá? Algum trabalho que vocês estão desempenhando aí e vai trazer muita abundância e sucesso para vocês, tá? Fiquem atentos, tá? Porque vai chegar para vocês aí documentos ou contratos importantes. Isso trazendo um fluxo de abundância, gente. Ai, que delícia, que maravilha. Equilíbrio, gente, trazido aqui pelo arcanjo Sadiquiel. Aqui ele fala a respeito de uma necessidade de equilíbrio e moderação, cooperação e compromisso. Espere pelo momento ideal. Olha aqui, o equilíbrio entre o dar e o receber, tá? Então, aqui a necessidade de equilíbrio e moderação, cooperação e compromisso. E aqui espere pelo momento ideal que está chegando para vocês. Sabe por que eu sei disso? Olha aqui, gente. O eremita, olha o eremita abrindo com o tarô de White, tá? O tarô universal de White, e também abrindo aqui com o tarô dos anjos. O eremita aqui, regido pelo arcanjo Raziel, ele diz o que? Passe algum tempo meditando tranquilamente, ensinamento espiritual, autodescoberta. Então aqui, vocês meditando, vocês se recolhendo de confusões, acalmando os seus ímpetos, acalmando as suas irritações, o seu nervoso, você tendo esse tempo para você, tirando esse tempo para você de autorreflexão, você vai ter ensinamentos espirituais, vocês vão ter autodescobertas que vocês nem imaginavam. Isso está chegando para vocês, gente. Você está pronto. Você está pronto, olha o mago aqui, trazido por arcanjo Raziel. Você está pronto, você tem os recursos e a capacidade de manifestá-los. A vida é mágica. Vocês com tudo na mão, vocês
com a faca, o queijo na mão. É só pegar ali e passar no pãozinho e comer. A vida é mágica, gente. Olha que maravilha, né? Vamos agora uma mensagem do tarô dos deuses hindus para vocês, o que traz, qual mensagem para os escorpiões, signo de escorpião, dezembro, e qual o deus hindu que está trazendo essa mensagem? Qual deus hindu que está trazendo essa mensagem para vocês? Aqui. A mensagem é: saia do negativo, viva com luz e tudo se transformará. Receba força e proteção, vibre positivamente, cure sua vida com a energia de iluminação trazido pela deusa Súria. Olha isso, gente. Eu vou ler para vocês os atributos aqui dessa deusa Súria. Súria para os escorpianos. Fala pra gente, página 29, quais os atributos? Súria, o deus Sol, aqui, substituído depois pela Trindade, Brahma, Vishnu e Shiva. Aqui, vamos ver os atributos. Iluminação, luz e energia. Invoque esse Deus quando precisar clarear e iluminar assuntos para tomar decisões acertadas. Quando você precisar renovar suas energias mentais, espirituais, físicas e materiais. Uau! Lindo, né? Bom, pessoal, essa foi a leitura para vocês no mês de dezembro. Espero do meu coração que vocês tenham gostado. Se gostaram, dá um joinha, se inscreve no canal para quem não é inscrito. Para quem é inscrito, minha eterna gratidão, gente, de ter vocês aqui comigo novamente. E vamos, né, para mais uma leitura aí. No próximo mês a gente vem com novidades para 2023, previsões para 2023 eu farei a partir da segunda quinzena de dezembro, tá bom, gente? Então, um forte beijo, abração no coração, legal demais estar com vocês aqui, viu? Eu e vocês juntos sempre. Tchau, tchau.